Olá, meu povo! Como vocês estão do lado daí? Vamos analisar juntos alguns quinis, se der tempo, mais de um, mas acredito que vai dar. Eu já vou mostrar para vocês que tem alguém aqui muito ansioso para aparecer aqui para vocês. Na verdade, além de aparecer aqui, tá chovendo bastante, ela morre de medo de chuva, então ela tá aqui quietinha nos meus pés aqui, louca para subir e ficar no colinho da mamãe. Mas eu vou botar ela aqui no cantinho, na cabaninha dela, para ela ficar bem tranquila. Já então, né, vamos começar a análise, porque tem análise boa aí pra gente analisar, tá, gente? Quinis, vocês vão ver que tem quinis muito limpo, assim, não é comum, porque geralmente tem algumas questões pra gente analisar. Tem alguns quinis muito complexos que a gente tem que ligar vários alertas, e tem aqueles mais ou menos. Então, eu trouxe um de cada pra gente estar analisando junto, tá, gente? Já vou começar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Severo, eu sou advogada, mestre em Direito, atuo aí há mais de 13 anos. O meu primeiro dia de estágio foi meu primeiro dia de graduação. Então, e eu já comecei a estagiar no escritório de advocacia previdenciária. Então, desde então, eu estou só trabalhando com advocacia previdenciária exclusivamente nessa área, que é uma área apaixonante e é uma área cheia de detalhes. Eu nem tenho como estar atuando em outra área, porque é muito detalhe. Só previdenciário já toma todos os nossos tempos de estudo, de atualização, de trabalho. Então, mas é uma área muito apaixonante. Realmente, quem está começando aí ou quem já atua aí pode confirmar que realmente eu gosto muito mesmo. Eu sou, então, especialista em planejamento previdenciário, aí, atuando há muito tempo, exclusivamente com isso. Vamos analisar um quinis junto, então, para a gente não perder tempo com isso, porque a análise de quinis toma tempo, e toma um tempo que é crucial, porque a gente não pode pular essa etapa. Lá no DPC, né, no curso, a gente tem aulas de passo a passo de planejamento previdenciário, e o primeiro passo, gente, é a análise de quinis. É uma boa e completa análise de quinis, não tem como a gente pular isso. Então, eu já vou colocar aqui para vocês alguns quinis que eu trouxe para a gente analisar juntos. Deixa eu adicionar aqui. Aí, deixa eu só botar ele um pouquinho maior, porque senão vocês... Olha aqui, eu já tô lá no final. Ai, ai, ai. Deixa eu voltar aqui para vocês, para analisar junto com vocês. Ai, já vários spoilers. Olha lá, gente. Temos aqui um quinis que, num primeiro momento, na sequência 1, a gente já pode observar que se trata de um vínculo de emprego. Por quê? Porque aqui está trazendo, né, tipo de filiado empregado. Aqui na origem do vínculo eu tapei, mas traz o nome da empresa, tudo bonitinho. O que a gente tem que fazer? Eu coloquei verdinho aqui, vocês não vão estar vendo meu cursor, mas eu coloquei em verdinho. Por quê? Porque eu conferi com a carteira de trabalho do cliente e verifiquei que, de fato, ele começou em fevereiro de 2000 e foi até 1º de dezembro de 93. Então, é um vínculo que está todo registrado no CNIS, está compatível com a carteira de trabalho, sem indício de irregularidade, tudo lindo, pode ser computado normalmente. Por quê? Deixa eu só voltar. Por que aqui eu não coloquei nada de verdinho em relação às remunerações? Gente, a gente tem que sempre olhar, né? Eu sempre analiso e oriento meus alunos a analisarem por sequência. Então, é conferir o data de vínculo, né? De início e fim, e as remunerações. Mas, se a gente olhar, é um vínculo que ele terminou em 93. Ou seja, ele é antes de julho de 94. Então, essas contribuições todas anteriores a julho de 94, que é o caso desse primeiro vínculo, não entrarão no PBC. Então, a gente não precisa se preocupar em relação a isso nesse caso, tá? Não, se tiver faltando ou se não tiver, a gente não precisa se preocupar porque elas não entram no cálculo da nossa média, tá? Então, por isso que eu não coloquei nada aqui. Já o próximo vínculo da sequência 2, aí sim ele inicia em 17 de dezembro de 93 e vai até 15 de fevereiro, não, 15 de abril de 99. Nesse caso, vejam que a partir de julho de 94, eu já estou sim cuidando para ver se todas as remunerações estão aqui, se as remunerações estão certas, como que eu analiso isso. Então, nesse caso, todas essas remunerações aqui tem que estar até, né, tem que ter julho de 94, que é o nosso início aqui nesse caso, até abril de 99 tem que estar todas essas remunerações aqui. Se não tiver, gente, como a gente está falando de um vínculo de empregado, o segurado ele não vai ser prejudicado em relação ao reconhecimento do vínculo em si. Vai ser computado o tempo de contribuição e carência normalmente, se esse vínculo estiver na carteira, bonitinho, validado. Mas, em relação às remunerações, se tiverem faltantes, o INSS automaticamente utiliza o valor do salário mínimo da época. Então, se vocês observarem um CNIS em que tem remunerações faltantes
e as remunerações que constam ali são remunerações acima do salário mínimo, vocês já saibam que é interessante a gente buscar essa comprovação para ver se, né, se a gente não consegue aumentar essa média, porque se a gente observar que tudo é salário mínimo, não tem diferença, porque daí vai ser concedido, né, vai ser reconhecido naquelas competências salário mínimo também. Então, o segurado ele não vai ser prejudicado por isso. Mas, se vocês observarem que tem salários que nesse vínculo o segurado tem salários altos nesse caso, na verdade, uns 2 salários, era o salário dele da época, né? Porque, se eu não me engano, em 94 o salário mínimo era R$ 64, então é um salário bem acima do mínimo. Então, valeria a pena a gente buscar para ele não ter essa média prejudicada, tá? Vamos para o próximo. Nesse caso, todas as remunerações, ó, o vínculo terminou em 15 de abril de 99 e abril de 99 está aqui, então todas elas bonitinhas. O vínculo da sequência 3, na verdade, trata-se de um contribuinte individual, que é um autônomo. Por que a gente sabe que é um autônomo? Porque tem a data de pagamento aqui. Vejam que a estrutura do CNIS já muda. Como o contribuinte individual que presta serviço para outro CPF, que a gente fala, ele é realmente um autônomo, a responsabilidade de contribuir desse contribuinte é dele mesmo. Ele tem que ir lá, prestar os serviços, né, para as pessoas, e ele tem que fazer o recolhimento de acordo com a sua renda. Por isso que no CNIS consta data de pagamento. Vejam que no segurado empregado não consta, só consta a competência e a remuneração. Porque o recolhimento é de responsabilidade da empresa. Tanto faz se a empresa pagou em atraso, bom, não é o segurado que vai ser prejudicado por isso, tá? Então, quando é contribuinte individual, aí a gente tem que cuidar. Por isso que a análise do CNIS é muito importante, porque a gente tem que aqui cuidar se o segurado pagou essas contribuições em dia, porque a gente sabe que tem prazos para pagar isso. Então, não pode o contribuinte individual pagar quando ele quiser. Ele precisa respeitar os prazos. Nesse caso aqui, eu coloquei em verdinho todos que foram pagos até o mês subsequente, né? Até o dia 15 do mês subsequente da competência. Então, ele pagou fevereiro de 2000 em março, né? Até no dia 15 de março, então tá em dia. Todas essas estão em dia. Observem que a competência 10 de 2000 foi paga em atraso. Eu conferi lá que novembro de 2000 não é um dia... dia 15 não caiu no final de semana para que possa o dia 16 ser em dia, né? Porque a gente sabe que se por acaso o dia 15, que é o limite, cair num final de semana, prorroga-se para o primeiro dia útil posterior. Nesse caso, não era o caso. Então, a gente... Aqui, de fato, ele pagou em atraso. Porque, gente, não adianta assim, dia 15 caiu num sábado, bom, dia 17, né? Que é 16 é domingo, 17 estaria em dia, tá? Não tem problema nenhum. Agora, o dia 15 caiu numa quinta, não adianta pagar 16, né? Porque 15 era dia útil. Então, só para vocês cuidarem isso. Nesse caso, por que ele não vai ser prejudicado? Vou explicar para vocês. Tem várias contribuições em dia e só uma com um diazinho de atraso. Como ele pagou dentro da qualidade segurada, esse atraso, embora esteja em atraso, tá? Esse atraso, ele tá dentro da qualidade segurado. Vejam que a competência 9 de 2000, ele pagou em 16 do 10. Então, 9 de 2000, ele teria, no mínimo, 12 meses de proteção, porque a gente está falando de um contribuinte individual. Então, 12 meses. Se esse recolhimento aconteceu, no mínimo, nesses 12 meses, ele estaria dentro da qualidade segurada. Então, não prejudica, vai computar para tempo, vai computar para carência, certo? Não tem problema nenhum. Eu só coloco como alerta. Então, se tivesse algumas em dia, algumas em atraso, se esse atraso não foi muito grande, ele não vai ser prejudicado por isso, tá? Seguiu ali, tem mais uma 10 de 2002, que ele também pagou em atraso, mas da mesma forma não vai ser prejudicado. Tudo isso vai ser reconhecido para tempo e para carência, inclusive, tá? Então, no próximo vínculo, vejam que a gente está falando de novo ainda de um contribuinte individual, porém, vejam que a estrutura do CNIS já mudou. Não tem data de pagamento, não tem a contribuição em si que o segurado pagou. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um contribuinte individual que prestou serviço a uma empresa. E a responsabilidade de pagamento a partir de julho de 2003, a partir de abril de 2003, eu estava pensando em julho de 94. Então, a partir de abril de 2003, a responsabilidade de contribuir nesses casos de contribuinte individual que prestam serviços a uma empresa é da própria empresa. Então, a empresa retém do contribuinte individual ali o recolhimento e paga ali junto a cota patronal e faz esse recolhimento. Então, nesse caso aqui, não interessa se a empresa pagou em atraso, não era responsabilidade desse contribuinte individual pagar.
Diferente quando a gente está falando de um contribuinte individual que prestou o serviço para um CPF, que daí é um autônomo, né? Nesse caso, é um contribuinte individual que prestou o serviço a um CNPJ, uma empresa. E como a gente está falando aqui, ele começou em maio de 2003, a partir de abril, então foi depois de abril de 2003, esses recolhimentos aqui todos foram de responsabilidade da empresa. Nesse caso, os recolhimentos estão aqui, tal, tudo ok, mas poderia o cliente dizer, olha, eu prestei serviço e não está no CNIS. Bom, se a gente tivesse comprovação, a gente poderia buscar o reconhecimento, né? Claro, tem que ter a comprovação de que o serviço existiu. E aí a gente, mesmo que a empresa não tivesse pago, se o cliente tivesse comprovação, o INSS teria que reconhecer, porque não era responsabilidade dele de fazer o recolhimento, tá, gente? Mas só para vocês entenderem essa diferença de contribuinte individual, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem que cuidar, tá? Aqui tá os CNPJs que eu tapei, mas todos os recolhimentos a gente tem que cuidar. Se estão igual ou acima do salário mínimo, nesse caso todos estavam. E se não tem algum indicador de irregularidade, geralmente consta o PRENEXT, pode constar, né? O que a gente tem que cuidar, então? Salário mínimo, se está igual ou acima, ou se não tem indicador. Nesse caso dele, não tem nenhum indicador e todos os salários estão acima. Por que eu falo de cuidar o salário acima, tá, gente? Porque embora a gente esteja falando de um contribuinte individual que prestou o serviço à empresa, embora a responsabilidade de contribuir seja da empresa, a responsabilidade de complementar, caso esse salário tenha ficado abaixo do salário mínimo, aí sim é do próprio contribuinte individual, tá? Então, separem essa situação. Responsabilidade de contribuir é da empresa. Mas, se ele prestou um serviço em que o salário, prestou um serviço de um dia, 2 dias, uma semana, e o salário ficou abaixo do salário mínimo, se ele quiser computar aquela competência, a responsabilidade de complementar é do próprio segurado, do próprio contribuinte individual, tá? Então, por isso que aqui, se vocês vissem um recolhimento abaixo do mínimo, caso o segurado não complementasse, o INSS ia desconsiderar, né? Diferente do que acontece se a gente falar de um vínculo de emprego. Deixa eu voltar ali, acho que não vai ter nenhum abaixo do salário mínimo. Mas se aqui, por exemplo, no vínculo de emprego, tivesse um salário abaixo do salário mínimo, como a gente está falando de um período antes de 2019, ali da nossa reforma da Previdência, novembro de 2019, o empregado, ele não era prejudicado, né? Ele iria entrar essa competência abaixo do salário mínimo normalmente, iria computar para tempo, para carência, e no cálculo ela ia entrar com aquele valor baixinho mesmo. Digamos que aqui, em 10 de 95, tivesse um valor de R$30. Enfim, esse valor ele ia entrar normalmente mesmo abaixo do salário mínimo, tá? Porque a gente estaria falando de um empregado e um período anterior a novembro de 2019. Mas, para um contribuinte individual ou um segurado facultativo, que a responsabilidade, né, é dele de pagar aqui, se tivesse abaixo do mínimo, nesse caso do contribuinte individual autônomo, também teria que ter responsabilidade de complementar. E aqui a responsabilidade de recolher era dele mesmo. Mas aqui, onde a responsabilidade de recolher era da empresa, e tá certo, era da empresa mesmo, se tivesse abaixo do salário mínimo, a complementação, né, a diferença para atingir o salário mínimo seria do próprio contribuinte individual, tá, gente? Isso muita gente confunde e por causa dessa questão de responsabilidade de pagamento. Responsabilidade de recolher é uma coisa e responsabilidade de complementar é outra, tá, gente? Então aqui tá tudo no salário mínimo, não tem nada abaixo, ó. Não tem indicador de extemporaneidade, nada, tá tudo ok. Vou passando para vocês só para vocês verem que esse é um CNIS mais limpo, tudo isso foi reconhecido, bonitinho, né? Então, só para vocês entenderem que existem essas diferenças. Deixa eu voltar aqui e vamos para o próximo CNIS, que daí já começa a vir mais situações. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu só aumentar para mim aqui, para eu enxergar, para mostrar para vocês. Então tá, então a gente tem um CNIS aqui que também começa com vínculo de emprego e já tem situações aqui que eu deixei em alerta para a gente cuidar. Vejam na sequência 1 que eu circulei como verdinho, né? Porque ele está correto. 3/2/94, a data de início eu conferi com a carteira, e a data de fim não consta registrado no CNIS. Opa! A gente já sabe, né, que a própria carteira de trabalho que a gente tem que conferir para ver quando que ocorreu essa data fim. Nós temos aqui um indicador que a última remuneração, ali do ladinho de data fim, foi em outubro de 95. Pode ser que ela tenha trabalhado até 31/2/95, 31/10, né, desculpa, de 95, ou a gente tem que conferir se ela não trabalhou até dia 15, dia 10, enfim, a gente tem que conferir a data fim.
O documento que vai regularizar essa data fim é a própria carteira de trabalho, gente. Então, no próprio pedido de aposentadoria, vocês podem, juntando a carteira, o INSS já vai fazer essa regularização, tá? Pode colocar lá na petição que deseja regularizar para data tal. Estando na carteira sem indício de irregularidade, vai computar normalmente, tá? O que a gente tem que conferir aqui também? Eu falei para vocês, a data de início, data de fim e as remunerações. Como a gente está falando de um vínculo posterior a julho de 94, todas essas remunerações, né, parte, né, porque começa em fevereiro de 94, então parte dessas remunerações vão entrar no cálculo da média, então a gente precisa cuidar. A gente já viu aqui, né, eu já fiz a análise para trazer pronta para vocês, mas o vínculo ele começou em fevereiro de 94. Se a gente olhar as competências, né, os salários, né, as remunerações, começa só em fevereiro de 95. Opa, então eu tenho que cuidar que fevereiro de 94 até janeiro de 95 não entrou. Porém, como só me importa a partir de julho de 94, eu só preciso me preocupar com as remunerações de julho de 94, que é quando entra no nosso PVC, né, até janeiro de 95, que estão faltando. Também está faltando, se a gente olhar, né, tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho pula e vai para agosto. Então, julho de 95 também está faltando. Se a gente analisar aqui, de novo, que nem eu falei no outro não estava faltando. Essas remunerações de 95, a gente já observa que são remunerações acima do salário de 95, né? O salário mínimo 95 era 100, 112, algo nesse sentido, 120, se eu não me engano. Mas aqui a gente está falando de 200 e poucos, então é uma remuneração de fato acima do salário mínimo. Então é interessante que a gente vá buscar a comprovação dessas remunerações que estão faltando, porque senão, de novo, no tempo de contribuição, o segurado não vai ser prejudicado na carência nem nada. Mas em relação ao cálculo da média, sim, o INSS automaticamente vai colocar salário mínimo nesses meses. Então, se é uma remuneração acima, é interessante a gente buscar para ver se tem a comprovação e pedir o ajuste nesse sentido, tá? O próximo vínculo tá com data de início, data de fim, conferido com a carteira, todas as remunerações estão aqui. O vínculo 3, da mesma forma, tem data de início, mas está sem a data fim. A própria carteira de trabalho vai regularizar isso para a gente descobrir qual o dia exato que o cliente, né, que o nosso segurado, né, o cliente, saiu da empresa, então, para a gente ver certinho os dias, né? As remunerações todas estavam ali. Depois tem mais um vínculo de emprego também sem data fim, que a carteira de trabalho vai regularizar. E aí, na sequência 4, na sequência 5, vejam que o vínculo começou nas mesmas datas, tanto na 4 quanto na 5. 1º de dezembro de 99. Opa! O que a gente tem que pensar em relação a isso? Primeira coisa, a carteira de trabalho vê se existiu de fato 2 vínculos concomitantes. Pode acontecer, mas vamos conferir. Se a gente vê que só tem um vínculo, primeiro, provavelmente, né? Aqui eu já olhei a carteira, né? Mas senão eu pensaria, provavelmente esse 5 estaria correto, porque tem a data de início, data de fim, bonitinho. Mas o que a gente tem que pensar em relação a isso, gente? Por isso que a análise de CNIS é tão importante. Esse vínculo, se a gente olhar, tá com a data de início e data de fim igual. Em relação a tempo de contribuição, não vai mudar, porque seria um vínculo, se fosse o caso, seria um vínculo concomitante. Em relação a tempo e carência, seria computada a mesma coisa, não, em tempo, né? Não computa em duplicidade de tempo de contribuição, computa uma vez só aquele tempo. Mas, se a gente pensar em relação ao salário de contribuição, vejam que um de 2000 e um de 2000, eles têm duplicados, né? Se fosse se esse vínculo não existisse e a gente não fizesse essa análise no programa de cálculo, isso ia puxar automaticamente 2 vezes a competência 1 de 2000. E pode ser que esteja errado. Então, a gente estaria trazendo para o cliente uma falsa ideia da média, né? Vocês concordam? Aqui, nesse caso, é só uma remuneração, mas às vezes está repetindo o vínculo completamente duplicado, e aí a gente tem que cuidar para fazer esse tratamento de verificar se de fato esses vínculos existiram, qual que está correto, e aí se for o caso de estar duplicado realmente, um dos vínculos não existiu, né, digamos que esse 4 não existiu, que foi o correto, que foi o caso, tirar do cálculo a competência 1 de 2000, gente, porque senão ela vai somar, e vejam que se a gente olhar, os valores são muito parecidos, o que indica também que está em duplicidade, tá? E um de 2000, 1.218,99, e depois, na sequência 5, um de 2000, 1.219. Então, são valores muito parecidos, indica que realmente pode ser um vínculo que está em duplicidade no CNIS, e aí a gente tem que desconsiderar, tá? Então, cuidem isso, tá? Por isso que a análise do CNIS é tão importante, porque eu sempre falo,
para os alunos, e lá no escritório a gente adota essa postura. Se a gente tem uma situação que em planejamento a gente tem que cuidar, é muito melhor, acho que vocês vão concordar comigo, né? Que a gente traga uma expectativa um pouco abaixo do que o INSS, né? Um pouco abaixo, e o INSS vai lá e reconhece um valor acima, do que a gente trazer uma expectativa acima e o INSS ir lá e considerar um valor abaixo, tá, gente? Então, quando a gente tá com uma situação assim, que acontece alguma coisa que a gente fica nessa questão de o que será que vai ser considerado pelo INSS, nesse caso, quando é muito, realmente muito específico, a gente prefere adotar a postura mais conservadora de, então, colocamos um valor menor, e se o INSS considerar o valor maior, ok, ótimo, mas do que o contrário seria mais perigoso, né, e o cliente poderia ficar mais frustrado. Então, a análise de CNIS, ela é muito importante até nesses detalhes, tá, gente? Seguimos. O próximo vínculo, então, na sequência 6. 1º de março de 2000, 22 de 4 de 2002, data de início, data de fim, ok. As remunerações, em princípio, estão aqui. Deixa eu ver, eu pulei aqui uma, ó, 4, 5, 6 de 2001. Pulo para 8 de 2001. Então, na verdade, a remuneração da sequência 7 de 2001, da competência 7 de 2001, está faltando. Então, a gente pode buscar via extrato de FGTS, né, ou contra-cheque do próprio cliente para buscar e comprovar essa remuneração que está faltando, senão o INSS, de novo, consideraria o salário mínimo da época, tá? E são remunerações acima aqui. Deixa eu ver, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Aqui eu só esqueci de deixar o verdinho, mas só realmente 7 de 2001 que estaria faltando. Na próxima sequência, a gente tem, de novo, 2 de maio de 2002 a 11 de maio de 2005, um vínculo de emprego. Aqui eu não conferi, né? Não deixei verdinho para vocês, mas tem que sempre conferir todos, tá, gente? Aqui eu só não deixei verdinho para vocês, mas confiram sempre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando aqui, deixa eu ver se tem no próximo cálculo. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. O vínculo terminou em 3, então todas as remunerações estão aqui perfeitamente. No próximo vínculo, de novo, conferir data de início e data de fim, conferir se todas as remunerações estão aqui. Deixei um alerta para vocês em relação à competência 2 de 2007, que tem um indicador de processo trabalhista. Se a gente olhar aqui, a 2 de 2007 tem dupla, né? Nesse caso, gente, é diferente daquele caso anterior. Nesse caso aqui, provavelmente, né, houve um acordo trabalhista ou um processo trabalhista em que foi reconhecido uma parcela extra, que o cliente recebeu, na verdade, deveria ter recebido mais, então foi paga essa diferença, e aí, nesse caso, como até o indicador indica isso, né, nesse caso, a gente estaria, assim, somando 2 de 2007 e 2 de 2007, então 13.809 e 130,92. No cálculo, a gente pode, sim, nesse caso, somar, tá? É diferente de quando a gente está falando de competências duplicadas, com vínculos duplicados, tá? Nesse caso, realmente aconteceu, os dois pagamentos estão corretos, né? O indicador indica isso nesse caso. E, claro, a gente soma sempre observando o teto, né? Para ver se isso não vai ultrapassar o teto, que daí a gente limitaria o teto. Mas se não, soma tranquilamente, tá? E aí verifica se estão todas aqui. Opa, temos um alerta de PREM FVIM. PREM, vocês lembram na aula passada que é um indicador de pendência, né? Então a gente tem que ligar o alerta em relação a isso. E por que ele está em alerta, gente? Se a gente olhar, vou voltar aqui para vocês. O vínculo terminou em 2 de maio de 2007. E aqui a gente tem uma competência posterior ao vínculo. É isso aqui que esse indicador indica, tá, gente? Então aqui a gente tem que ligar o alerta também para desconsiderar esse valor, tá? Não, desconsiderar em tempo e desconsiderar no cálculo, tá? Então, se vocês fizerem um cálculo num programa de cálculo ou no Excel, tem que ser conferido e tirado isso manualmente, tá, gente? Então, por isso que a análise de CNIS, gente, não tem como fugir. A gente perde um tempo, entre aspas, fazendo essa análise, mas ela é muito importante, ela é imprescindível, na verdade, né? No próxima sequência, a gente tem um vínculo em que ela prestou o serviço a uma pessoa jurídica, então a responsabilidade de recolhimento era da pessoa jurídica. A gente tem que observar se não tem indicador e se não está abaixo do mínimo também. Nesse caso, está abaixo, né? Está acima do salário mínimo, a competência 10 também. Opa, temos indicadores pre-next. O que a gente tem que cuidar em relação a isso, gente, que eu mostrei para vocês na aula passada? Se vocês fizerem um pedido de aposentadoria da forma em que esse CNIS está, todos esses meses aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, 9 competências.
o INSS simplesmente tinha desconsiderado o cálculo. São 9 meses. Então, por isso que tem que fazer, né? Fazer essa regularização desse Prenext. Como que a gente pode fazer? O que aconteceu aqui, só para explicar para vocês? A empresa fez o recolhimento, tanto que eles estão no CNIS, tá? O recolhimento ele foi feito, mas foi informado fora do prazo. Então, a gente precisa comprovar que, de fato, lá nessas competências, né, em novembro de 2008, dezembro de 2008, a cliente, né, a segurada, ela recebeu esses salários em época própria. Então, realmente, esse serviço foi prestado lá certinho, ela recebeu a remuneração nessa época. Então, é só isso que a gente precisa comprovar. E quais são os documentos mais bases de comprovar? Declaração de imposto de renda, então a gente vai provar, a gente vai verificar na declaração se constar que ela recebeu essa remuneração ali em novembro de 2008, dezembro de 2008, em todos esses meses, vai regularizar, e a declaração também da empresa de que foi pago nas datas certinho, tudo mais. Na aula passada eu trouxe o artigo, se eu não me engano, o artigo 95 da IN 128, traz esses documentos que podem ser comprovados e traz essa declaração, o que tem que constar na declaração para que o INSS aceite. Então, recomendo que assistam ali essa aula. Então, gente, isso aqui é vários alertas, né? Um indicador de pendência. Então, se a gente não fizer o tratamento, o INSS simplesmente desconsidera todos esses meses. E aqui são 9 meses. Tem uns que são assim, tudo pré-ext. Então, tem que cuidar, tá, gente? Depois, nós temos mais um vínculo que ela prestou serviço para a empresa. Aqui, nesse caso, não tem pré-ext. O que eu quero ligar de alerta para vocês? Vejam que alguns meses, algumas competências está repetindo, né? 7 de 2012, 7 de 2012. Eu deixei aqui o início para vocês, só para vocês verem que, na verdade, essa segurada ela prestou serviço para mais de uma empresa. Perfeitamente possível. Então, nesse caso, vai se somar essas remunerações. Inclusive, aqui, eu acho que 622 até era o salário mínimo da época. Mas digamos que se fosse essa competência abaixo do salário mínimo, poderia somar com esse 3.000. Então, a soma estaria acima do salário, então computaria normal. Não precisaria complementar essa que está abaixo, tá, gente? Mas aqui eu acredito que as duas eram acima, né? O 3.000 com certeza. Mas 622 também, se eu não me engano. Tanto que nem tem um indicador PREC menor min, né? E mesmo que se não tivesse igual, a gente tem que conferir, né? Porque às vezes pode acontecer de não ter o indicador e ser menor que o mínimo. Então sempre confiram, tá, gente? Mas, enfim, só queria mostrar para vocês que soma tudo tranquilamente. Vamos somar todos. Vários estão repetindo. Ó. E eu acho que é isso desse CNIS. Então, várias situações importantes. Todos esses períodos vão ser computados. Esses períodos sem data fim vão ser regularizados com a carteira. Se a carteira está bonitinha, né? Sem indícios de irregularidade. Então, é um CNIS, a princípio, que tem alertas para a gente cuidar. Tem aquele vínculo duplicado que a gente tinha que estar prestando atenção para não entrar salários extras, né? E naquele caso era só uma competência, mas às vezes está duplicado com várias competências, então a gente tem que cuidar. E esses Prenext também a gente tem que estar sempre cuidando quando a gente fala de um contribuinte individual que presta serviço à empresa. Vamos para mais um, esse tá mais complexo o negócio. Aqui eu nem trouxe para vocês os verdinhos, tá, gente? Eu trouxe direto as partes mais tensas, digamos assim. Mas a gente aqui começa com vínculo de emprego também, confere sempre na carteira, aqui todos os vínculos estão ok, tá? Mas data de início, data de fim, as remunerações, nesse caso, todas essas remunerações aqui, da sequência 1, sequência 2, são anteriores a julho de 94, então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Só em relação ao tempo, realmente, se tá tudo ok. Se por acaso tem um vínculo faltando, né, gente, pode acontecer de não estar no CNIS. Vocês olham a carteira, o primeiro é em 85 e aqui o primeiro é em 87. Opa, tem um vínculo que não tá no CNIS, que a gente tem que pedir a inclusão, tá? Então, só para vocês entenderem isso. Aqui tá divididinho, né? Mas a sequência 3, essa última aqui embaixo na folha, começou em 2 de julho de 90 e tá sem data fim, tá? Então, ele indica que a última remuneração foi em dezembro de 2010. Mas, de novo, a gente tem que cuidar para ver se a carteira, né, para ver exatamente o diazinho que ela trabalhou para regularizar isso. Aqui tem alguns indicadores e um deles, vejam esse do meio, é o IAAN, que indica que ela prestou algum serviço com exposição a agente nocivo, que também, gente, é um alerta que eu falei na aula passada, né? Não necessariamente quer dizer que ela vai ter atividade especial reconhecida. Inclusive, a gente está em processo judicial buscando esse reconhecimento, tá? Mas é um indicador de que a empresa reconheceu como uma atividade especial. Então,
ainda vai precisar comprovar com PPP, LTCAT e tudo mais, mas já é um indicador. Então, se vocês verem isso em algum CNIS, já liguem um alerta, tá? Aqui tem que conferir todas as remunerações, né? A partir de julho de 94, que é quando importa. Se vocês olharem, aqui eu não trouxe para vocês, mas tem várias remunerações faltando. E a partir de julho de 94, o que a gente observa que eram salários realmente altíssimos. Então, essas remunerações faltando, se o INSS considerar salário mínimo, isso vai baixar muito a média da cliente. Então, é muito importante que a gente busque a comprovação dessas faltantes, tá? Porque o salário mínimo ali em julho de 94 era 60 e poucos, aqui vejam que tá 820 o salário dela. Então, essas que estiverem faltando vão prejudicar muito, porque eram salários, 1.000 e pouco em 95, então eram salários altíssimos, tá? Mas sempre confiram para ver o que está faltando, anotem e aí vão atrás da remuneração, da comprovação. Aqui, na sequência 4, nós temos um vínculo de segurado facultativo. Vejam a estrutura do CNIS, que tem a data de pagamento, porque o facultativo ele é responsável pelo recolhimento, mas já tem um alerta do PREC Faculte Conte. O que é o PREC Faculte Conte, na verdade? Ele é um indicador de que existe um vínculo de segurado facultativo concomitante a um vínculo de emprego, ou né, a um vínculo de segurado obrigatório. O que isso quer dizer, gente? O segurado facultativo, ele é o segurado que não tem renda do trabalho. Então, não faz nenhum sentido ele recolher como facultativo com um vínculo de emprego, porque o vínculo de emprego é uma renda do trabalho. Então, aqui o INSS, né, o CNIS, já alerta que esse vínculo, se tiver de fato concomitante, isso a gente tem que conferir, se tiver de fato concomitante, ele vai ser completamente desconsiderado, tá, gente? Então, aqui, se a gente pensar, o vínculo terminou em 2010. Ó, aqui não tem a data fim, mas na carteira realmente terminou em 2010, isso tá correto, tá? E esse recolhimento como facultativo foi de 99 a 2000, foi realmente no meio. Então, ele vai, de fato, ser desconsiderado, tá, gente? A menos que a gente consiga comprovar que ela recolheu no código errado, e aí era uma contribuinte individual, isso também a gente pode buscar, tá? Mas se a gente não fizer o tratamento e entender a situação, ele vai simplesmente ser desconsiderado, tá? Outro recolhimento que recolheu em 2002, também no meio, né? O vínculo era de 90 a 2010, então também concomitante a um vínculo de emprego totalmente desconsiderado. Olha aqui, ó. PREC Faculte com que nesse caso está correto. Pode acontecer de alguns casos não estarem corretos, até porque lá tá sem a data fim. Vocês lembram no vínculo? Ele não tem a data fim. Então, digamos que aqui a gente sabe que foi até 2010, mas digamos que tenha ido até 2001. Aí, se podia estar com esse indicador, PREC Faculte Conc, mas de forma indevida. Então, a gente teria que buscar o reconhecimento. Por quê? Porque a gente teria que comprovar, né? Olha, o vínculo terminou em 2001 e ela recolheu, aqui em 2000 estaria errado, né? Mas digamos o próximo. Ela recolheu em 2002, então esse aqui tá válido. Então, só para vocês entenderem que pode acontecer, não raras as vezes já aconteceu, de um vínculo estar sem data fim, e aí tudo é desconsiderado porque considera como se estivesse em aberto, todos os facultativos seriam desconsiderados, mas a gente prova que a data fim aconteceu tal dia e todos esses estariam corretos. Então, só para vocês entenderem que a gente tem que estar cuidando disso. Nesse caso, foi concomitante mesmo, tá? Depois, ela teve um vínculo como contribuinte individual, aí é diferente, porque o contribuinte individual tem renda, então poderiam se somar, mas aqui o que a gente tem que cuidar? Todos foram pagos em atraso, vejam. O vínculo é de, né, a competência novembro de 2002 a abril de 2003. Todas elas, a cliente, né, uma segurada mulher, pagou todas em atraso. Vejam só, 11 de 2002, ela pagou em setembro de 2003. Totalmente em atraso. Nenhuma ela pagou em dia, né? Março em setembro e abril em setembro. Então, aquela teria que ter pago em maio, por exemplo, ou abril, né? Então, todas realmente estão em atraso. Eu vou mostrar para vocês depois como que o INSS validou isso. Foi considerado para tempo, tá? O INSS, na época, não pediu a comprovação da atividade, mas de fato ela exerceu, né? Mas foi considerado para tempo, mas por estar recolhido em atraso, ele não foi considerado para carência, tá? Então, só para vocês entenderem essa situação de recolhimentos em atraso. Nesse caso, não estava dentro da qualidade segurada, então realmente não computou para carência e computou para tempo, certo? Depois nós temos de novo um vínculo PREC Faculte, com o indicador PREC Faculte Conc, como segurada facultativa, e realmente tá concomitante, porque o vínculo foi até 2010, então não seriam consideradas essa. E o INSS, de fato, não considerou. Eu vou mostrar a tela Prisma para vocês. Temos um vínculo de auxílio-doença, temos um novo vínculo de facultativo. Vejam só,
Aqui, todos eles estão com o indicador também. Por quê? Por causa daquela história que eu falei para vocês. Aqui foi em 2011, foi depois do vínculo que terminou em 2010, vocês concordam? Ela não tem mais vínculos concomitantes. Mas por estar sem data fim, o CNIS, né, o sistema entendeu que estaria concomitante. Nesse caso, é um vínculo válido e a gente precisa buscar a comprovação porque ele não está concomitante. Esse indicador aqui ele está equivocado por causa daquela data fim que não tem. Então aqui eu tenho que buscar o reconhecimento. Aqui, da mesma forma, o próximo, todos estão, ó. Também tem que buscar o reconhecimento. Aqui alguns estão com indicador PREC menor min, então se for o caso, tem que recolher, né, a diferença para computar, se for interessante para cliente ou não, né? Aí a gente vai calcular em planejamento. Mas os que não estão, por exemplo, tem que automaticamente ser reconhecidos porque eles não estão concomitante, eles estão com valor válido, né, no salário da época, tudo ok. Aqui também a gente tem que olhar, não está mais concomitante, então a gente tem que ajustar, ver se está pago em atraso, se está em dia. Aqui o primeiro começou em dia. Então, todos os outros, se tiverem um pouquinho de atraso, como é um período curtinho, vão ser reconhecidos, tá? Então, vejam a importância de a gente analisar o CNIS. Olha só. Próximo vínculo, um segurado, um contribuinte individual. Também aqui é o caso de analisar todos os salários se estão pagos em dia ou em atraso, e se o atraso é muito grande, se é capaz de ser após a perda da qualidade de segurado. Se for dentro da qualidade de segurado, vai computar normalmente, ainda que em atraso, tanto para tempo quanto para carência. Então, aqui a gente analisa isso. Mais um vínculo facultativo que está com o PREC Faculticom, que ainda por causa daquela data fim, né? Mas a gente já sabe que já terminou em 2010. Aqui tem a situação que estão em atraso. Então, aqui eu coloquei que não é mais concomitante, que a gente pode ajustar, mas eles estão em atraso. Provavelmente não seriam reconhecidos, tá, gente? Porque eles estão em atraso após a perda da qualidade de segurado. Vamos ver aqui quando que ela pagou a última, em 2012, né, facultativo. E aqui já é 2017. Então, aqui, na verdade, todas estariam em atraso. Até vou ajustar aqui no material de vocês, que não é mais concomitante, é verdade, mas todas estão em atraso. Vamos ver aqui, ó. O 9 ela pagou em 31/10, está em atraso. O 10 em 30/11, está em atraso. E o 11 em 2/1. Todas em atraso. Então, na verdade, isso aqui não vai ser considerado, tá? A gente nem foi considerado lá no cálculo. Eu vou mostrar para vocês. Então, essa observação aqui, a gente, na verdade, elimina que ela não está mais concomitante, mas não tem como ser ajustado, tá? Depois, temos mais um contribuinte individual. Se ela fosse contribuinte individual, talvez isso aqui a gente poderia buscar um ajuste. A gente poderia dizer que ela recolheu no código errado, se foi o caso, né? E tentar buscar, porque daí talvez estaria dentro da qualidade segurada, porque aqui ela pagou em dia bonitinho, né? Olha lá, o 8 de 2007, na sequência acima da 12, né? Ela pagou em dia, 15/9/2007. Então, essa aqui, o 9, se ela tivesse pago como contribuinte individual, mesmo que em atraso, estaria computando, porque estaria dentro da qualidade segurada do contribuinte individual. Nesse caso, provavelmente foi algum equívoco, por isso que eu coloquei ajustar. Eu estava me perguntando por que eu tinha colocado para ajustar, tá? Mas provavelmente, de fato, foi um equívoco, ela mudou o código e botou para facultativo de forma equivocada. Então, a gente poderia comprovar que, na verdade, ela recolheu no código errado e pedir para que fosse considerado como contribuinte individual. Aí sim, essas competências todas seriam computadas, porque estariam dentro da qualidade de segurado conforme acima, né? Então, isso... Olha que interessante essas análises, né? Eu, junto com vocês aqui, estou analisando e descobrindo. É um caso mais antigo, que está em processo, então provavelmente isso tudo já está sendo discutido lá no processo. Depois, mais um contribuinte individual, por isso tudo é indício de que ela pagou errado, vocês concordam? Porque ela vinha pagando como contribuinte individual, do nada pagou como facultativo e depois voltou para contribuinte individual. Então, pode ser que isso ajude o nosso fundamento de que era, na verdade, uma contribuinte individual que usou o código errado. Claro, tem que comprovar, né? Tem que informar o equívoco, assim, tentar buscar esse reconhecimento. Depois, facultativo, aqui ela pagou em dia, bonitinho, né? Aqui, na verdade, está em atraso, mas, de novo, essa situação de que talvez a gente consiga ajustar o código, né? Ela vinha pagando contribuinte individual e facultativo. Vejam a complexidade do negócio. Depois, contribuinte individual. Aqui, ó, vejam que no contribuinte individual, na sequência 14, ainda está com o PREC Faculticom, por causa daquele vínculo que estava em aberto lá. Mas ele não é mais concomitante, então realmente a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Só a gente teria que se preocupar em relação à data que está pago em atraso.
Se a gente olhar facultativo puro, nesse caso, ele não seria reconhecido, tá? Porque ela pagou a competência 1 de 2008 e 1 de 2003. Então, ela tem que ter pago até fevereiro de 2018, né? Então, aqui ela pagou em atraso fora da qualidade segurada. Nesse cenário, o INSS desconsidera, tá? Mas a gente pode buscar informar que ela, na verdade, ela pagou pelo código errado, alguma coisa nesse sentido, para entender, né? Entender se foi o caso, se ela tinha alguma renda. Inclusive, a gente pode juntar declaração de imposto de renda que ela teve a renda nesse mês, ela só realmente errou o código, tá? Então, isso é interessante a gente buscar aqui. Contribuinte individual, ela pagou. Contribuinte individual, ela sempre pagava em dia. Contribuinte facultativo, não. Mas tá pago em dia, tudo bonitinho. Aqui o facultativo também não tá mais em concomitância, né? Nunca mais teve, mas tá em atraso também, então a gente tem que buscar esse ajuste. Tentar, né, buscar esse ajuste, se for o caso, se tiver comprovação da renda nesse mês. Aqui tem algumas como contribuinte individual que foram pagas em atraso, mas, de novo, o atraso ele foi pequeno, então ele ainda estaria dentro da qualidade segurada. A gente tem que sempre olhar a data do pagamento, se a data do pagamento está dentro da qualidade segurada ou não. Se estiver dentro da qualidade segurada, então no mínimo naqueles 12 meses de proteção, ou se for caso de prorrogação também pode ser, vai computar para carência e para tempo de contribuição sem problema nenhum, tá? Nesse caso foi bem, né, tá no mesmo ano, foi pouco atraso. Contribuinte individual, pagou tudo em dia, bonitinho. Depois, na sequência 19, a gente confere também, mas todas foram pagas ali. Tem algumas em dia, algumas em atraso, então segue esse mesmo raciocínio. Aqui em 2020, tem algumas abaixo do salário mínimo que ela pagou, inclusive tem um indicador, né, indicando isso. Então, ela teria que complementar se ela quisesse computar, ou se não é interessante no caso dela, ela não precisaria, tá? Não é porque tá abaixo do salário mínimo que necessariamente precisa complementar, tá, gente? Se não for o caso, se ela já tem tempo sobrando, enfim, ela não precisa complementar e não precisa colocar esse dinheiro numa coisa que não faz nenhum sentido, tá? No mais, é isso, gente. Aqui ela tem um pagamento aqui bem fora, olha, em 2022, na sequência 23, ela pagou em 2024. Então, a gente teria que olhar se está fora da qualidade segurada. Mas aqui a gente já vê que está bem atraso. Então, vários alertas aí. Mas depois ela começou a recolher em dia. Então, várias situações que a gente precisa considerar, né? Também pagamentos abaixo do mínimo, que se ela quiser, de novo, se ela quiser complementar, ela complementa. Se não for o caso, ela não complementa. Nesse caso, ela vai complementar porque o incontroverso dela, a gente vai buscar agora no início do ano que vem, enquanto a gente discute aquela atividade especial que está no processo, porque ela precisa, ela está cumprindo o pedágio da pedágio 100%, então ela precisa do tempo, ela vai complementar, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, então, gente, é isso que a gente tem de CNIS. Eu ainda quero trazer, tá, para vocês, eu vou voltar aqui para nossa... Deixa eu adicionar aqui no palco, peraí. Aí. Não, ainda não é o que eu quero. Vamos lá. Aí. Gente, eu ainda vou trazer para vocês na próxima aula. Muito legal vai ser. Eu vou trazer como que eu passo todas essas análises para o parecer de planejamento. Como que eu vou preencher? O que que eu coloco? Bom, identifiquei que está em atraso. Como que eu coloco isso para o cliente? Realmente, porque no DPC, a galera que já é aluno sabe como é que a gente preenche o parecer lá no escritório. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Porque todas essas análises que eu faço no CNIS, quando eu vou analisando, eu já vou passando para o parecer de planejamento. Porque daí o cliente tem a segurança de que a gente analisou tudo, a gente analisou um a um, todas as considerações que a gente teve, por que a gente não considerou esse vínculo? Bom, porque ele estava duplicado. Tudo isso o cliente vai tendo a segurança de que a gente fez uma análise super completa, né? A gente tem a segurança de que a gente analisou tudo, que a gente considerou tudo, porque se a gente for pegar esse planejamento daqui a um ano para atualizar, né? Porque o cliente vai se aposentar daqui a uns 5 anos e a gente vai atualizando esse planejamento, a gente vai, né, lembrando o que a gente fez, quais as estratégias que a gente considerou. Então, na próxima aula vai estar muito legal que a gente vai preencher juntos como que eu faço realmente essas análises. Hoje eu só fiz as análises, né, para mostrar para vocês. Mas aí eu vou mostrando como que eu vou analisando o CNIS e preenchendo o parecer de planejamento. Vai estar muito legal mesmo. Eu acho que era isso, gente. O DPC, quem, né, já é aluno aqui, já está acostumado aqui, eu vou deixar o link abaixo. É o nosso curso,
meu e da Prof. Júlia Batista, do planejamento até a concessão almejada, que é todos os serviços consultivos que a gente faz lá no escritório, do planejamento até a concessão. Então, tem vários pedidos ali de estabilidade, de como que a gente faz a leitura da carta de concessão, como que a gente entrega o parecer de planejamento, a prestação de contas de honorários, como que a gente cobra isso para valorizar o nosso trabalho. Então, assim, tudo com os nossos modelos é realmente o bastidor do nosso escritório. Eu vou deixar o link aqui para quem se interessar, vai ser muito bem-vindo. E é isso, meu povo. Hoje a aula se estendeu um pouquinho, porque 3 quinis, né? Isso não é pouca boia. Eu tô quase sem voz, mas a chuva até já passou. Eu acho que eu espantei ela de tanto que eu falei. Mas quem curtiu o vídeo, curta aqui. Deixa um comentário, uma dúvida, alguma coisa, uma sugestão de aula, de conteúdo, que eu vou ficar muito feliz. Se inscreve quem ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações de aula. Certo, meu povo? Então, até a próxima!